E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Bedinotto do curso Vaga Certa e estou passando para deixar um recadinho para vocês. Vocês que querem acompanhar macetes, resumos, dicas, videozinhos curtos de matemática e física, sigam-nos nas redes sociais, @curso Vaga Certa, no Instagram, Facebook e no YouTube. No YouTube, todas as terças e quintas, às 15 horas, tem videozinho novo de dicas para você, tá bom? Vejo você lá. Abraço, tchau! Conto Eu Era Mudo e Só. Sentou na minha frente e pôs-se a ler um livro à luz do abajur. Bom, aqui a gente já vê a narração em primeira pessoa, o narrador é um narrador masculino chamado Manuel, e ele está observando a esposa dele, que é a Fernanda, que está ali pronta para dormir, de roupão, camisola, ela é loira, e ela sentou na frente dele e está lendo um livro. Pele tão limpa, a da Fernanda tão brilhante, cheirando a sabonete provavelmente azul, tudo tão vago, tão imaterial, celestial. Ou seja, essa Fernanda, ela é quase algo intocável. Tanto que ele vai dizer, né? Você, Fernanda, parece um postal. O mais belo postal da coleção azul e rosa. Quando eu era menino, adorava colecionar postais. Ela sorri e eu sorrio também. Ou seja, este narrador chamado Manuel, ele observa a esposa lendo, aí ele acende um cigarro, ele lembra que a esposa é uma esposa exemplar, tanto que ela parece o quê? Um postal. Tia Vicentina dizia que eu era muito esquisito. Ou esse seu filho é meio louco, mana, ou então... E aí esse narrador começa a evocar as palavras da tia para comparar exatamente a sua situação atual. Ele está ali numa sala linda, está numa sala chique, bem vestido, bem barbeado e bem casado, solidamente casado com uma mulher divina, maravilhosa. Uma mulher que chega a declamar poemas em francês, que tem uma voz linda, tudo tão harmonioso, tudo tão perfeito. Reparem que a gente tem um casal aqui, Manuel e Fernando, e o narrador é o Manuel, que ele olha para a mulher, perfeita, linda, maravilhosa, chama ela de divina maravilhosa, ela parece um postal, ela é educada, ela é, na verdade, ali, né, intelectualizada, está lendo, declama poemas em francês, certo? Então, a gente não entrou ainda no problema, né? E aí o narrador, o Manuel, vai pensando, vai trazendo a questão da memória, né? E fala uma palavra no pensamento dele, uma palavra que escapa. E aí Fernando escuta, né? Você falou, meu bem? Perguntou Fernanda sem desviar o olhar do livro. Aí ele diz, acho que eu gostaria de sair um pouco. Para ir aonde? E aí ele pensa, bah... Aí ele não fala, né? Mas ele pensa, pô, de repente tomar um chopp. Mas ele já sabe que a resposta da Fernanda, quando ela diz assim, ó, para ir aonde? Já deixa ele sem vontade. A primeira pergunta de uma série tão sutil que quando eu chegasse até a rua já não teria vontade de tomar chopp, não teria vontade de fazer mais nada. Ou seja, ele diz que a primeira pergunta, para ir aonde? Se ele dissesse assim, vamos tomar um chopp, mas a essa hora, sabe, vai encher de pergunta que quando vai ver não tem mais vontade de fazer nada. E aí o narrador se levanta, ele começa a sentir, digamos, o olhar duplo da Fernanda nele, né? Dentro daquela ideia de que ela pode ler e ver o que eu estou fazendo. Então, aquela mulher que conhece o marido, que se antecipa a tudo, e aí ele pensa e fala de novo, né, algo, ele está pensando e deixa escapar uma palavra e a Fernanda escuta. E ela meio que diz, engraçado, você não costuma, Manuel, falar, pensar em voz alta. E aí ele diz, ela sabe o que costumo e o que não costumo. Sabe tudo porque ela é exemplar e a esposa exemplar deve adivinhar. Adivinhar meu pensamento. Sem dúvida, ela chegaria um dia a esse estado de perfeição. Então reparem, né, é aquele marido que tem uma vida com uma esposa que ele acha que sabe tudo dele, uma esposa um tanto chique, de aparências e tudo mais, mas ele não está tão feliz nessa relação. Aí ele vai ali, abre a janela, está meio frio, ele olha para a lua, pensa até na solidão e começa digamos assim, né, a se recordar. Sei que a solidão é dura às vezes de aguentar, disse Jacó, o amigo dele, no dia em que soube do meu casamento. Mas se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia.
A companhia resiste, a companhia tem uma saúde de ferro. E aí ele começa a pensar no casamento dele, nas circunstâncias todas. E aí começa a lembrar. Escolher para a mulher aquela que seria o nosso amigo se fosse homem, esse negócio então é o pior de todos. Então, o Jacó, né, e tudo mais está conversando. Lá pelas tantas, eles começam a dizer, né, que essa coisa de mulher querer fazer noitada com o marido não é legal, querem beber e não sabem beber, logo ficam vulgares, desbocadas, né? E ele vai se recordando, Manuel, com a conversa que teve com esse amigo Jacó antes de casar. E o Jacó dizendo, né? Quando passamos por um bar, ele me tomou pelo braço. Vamos beber, Manuel, enquanto ainda podemos beber juntos. E aí o narrador ele fica muito irritado com aquelas palavras que vem do amigo, tipo, né? Vamos beber agora, porque depois quando tu se casar, tua mulher não vai deixar tu viver, não vai mais deixar beber com os amigos. E aí o Manuel diz assim, Jacó, tu não conhece a Fernanda é tão sensível, tão generosa. Diz, né, a Fernanda nunca vai interferir na minha vida, certo? Mas aí o Jacó diz, mas está claro que ela não vai interferir, meu querubim. O processo será outro. Conheço bem essas moças compreensivas. Ora, se não conheço. Então o Jacó ele meio que tenta abrir os olhos aqui do narrador. E aí o narrador pensa automaticamente na vida dele atual. Ele ama a Fernanda, né? Mas o que seria ruim nisso? Aí ele volta a lembrar da conversa com Jacó. Das duas, uma, prosseguiu Jacó enchendo a boca de amendoins. Ou a mulher fica aquele tipo de amigona e etc e tal, ou fica de fora. Se fica de fora, com a famosa sabedoria da serpente misturada à inocência da pomba, dentro de um tempo mínimo, ela vai conseguir indispor a gente de tal modo com os amigos, que quando menos se espera estaremos distantes dos amigos às 20.000 léguas submarinas. No outro caso, se ficar a tal que seria nosso amigo se fosse homem, acabará gostando tanto dos nossos amigos, mas tanto que logo escolherá o melhor para se deitar. Quer dizer, se casarmos, ou a mulher vai nos trair ou vai nos chatear, ou as duas coisas. Então reparem, né, que as palavras do amigo Jacó aqui, ele está querendo dizer para o narrador os problemas que ele vai ter depois do casamento. E isso são tudo lembranças aqui, né? A parte da memória. Lembrando que no presente ele está ali no quarto com a Fernanda, está casado. E aí ele pergunta para a Fernanda, né, no tempo presente: Fernanda, você se lembra do Jacó? Lembro, como não? Era simpático, Jacó. Era. Você fala como se ele tivesse morrido. Ela sorriu entre complacente e irônica. Mas como se tivesse morrido mesmo, né? Sumiu completamente. Não. Ou seja, as palavras do Jacó são comprovadas agora, né? Porque houve um distanciamento entre o narrador e o amigo dele, o Jacó. E lembrando que o Jacó disse, né, no passado, para beberem enquanto podiam ainda. Ou seja, o narrador começa a ficar oprimido por esse casamento, tá vendo que as suas asinhas, digamos assim, foram cortadas. E escondo a cara atrás do jornal porque nesse instante exato eu gostaria que ela estivesse morta. Neste momento eu queria que a minha esposa, a Fernanda, estivesse morta. Então nós temos aqui as chateações agora do narrador, o marido, né? E detalhe, o narrador ama a Fernanda, mas vê que ele foi sendo preso, algemado por ela, né? Ergo o olhar até Fernanda, a mãe de minha filha, minha companheira há 12 anos. Pronta para ir buscar aspirina se a dor na cabeça, pronta para chamar o médico se a dor no apêndice. Sou um monstro em pensar em matá-la. Por quê? Porque ela está ali, eles são casados há 12 anos, já tem uma filha, e aquela mulher que prevê tudo, se antecipa tudo, faz tudo por ele. Ou seja, aqui a gente tem os mais detalhes, né? E a Fernanda vê tudo que o marido faz, digamos, né? Ele coça o olho, ela já diz para ele ir para o oculista, ou seja, ela adivinha tudo. Os menores movimentos tinham que ter uma explicação, nenhum gesto gratuito, inútil. E aí o narrador, o Manuel, faz uma citação. Eu era mudo e só na rocha de granito. E aí, ou seja, está num casamento de 12 anos, um casamento estático, parado, sem muitos movimentos. E aí a Fernanda meio que dá uma risadinha,
quando ouve o narrador declamar aquilo ali. Ela diz, né, que quando era menina, ela ouviu também alguém declamar isso que o marido declamou. Também ela acaba falando mal dos versos do Augusto dos Anjos. Lembrando que o Augusto dos Anjos, né, enfim, tinha essa questão toda de um vocabulário mais sujo. E automaticamente o marido já pensa no lado sofisticado dela. Tão fina não, tão exigente, a minha esposa. Poesia mesmo, só de T.S. Eliot. Música, só de Bach. Pronuncia-se Bach. Ensinou afetadamente ainda ontem para minha filha Gisela. Literatura, só literatura francesa. E aí ele daí pergunta, né, para ela por que, digamos, é ridículo, né, enfim, o que ele falou e tal, e ela não responde. E aí fala que a filha, a Gisela, deve ter ganho já uma distinção em inglês. E aí o Manuel já pensa na filha dele, na Gisela, como uma reprodução exatamente do caráter da mãe, né, caráter da mulher. Gisela, minha filha, já sabia sorrir como a mãe sorria, de modo a acentuar a covinha da face esquerda, e já tinha a mesma mentalidade, uma pequenina burguesa preocupada com a aparência. Reparem que ele está começando aqui, turma, a falar coisas ruins, né, exatamente, né, da Fernanda. Ama, mas vê ser acentuado o lado exatamente com a aparência, uma mulher que cercou o casamento e não deixa o marido ter uma certa independência. Lembro até que um dia a filha, o narrador Manuel, lembra que a filha pediu para o pai não mais buscá-la de jipe e tal. Ela já tem esse negócio de aparência, de querer se exibir para a sociedade, né? A querida tolinha sendo preparada como a mãe fora preparada, o que vale é o mundo das aparências. Essa é a grande crítica aí que está sendo colocada. Bom, e o que a filha é para o Manuel, né, o pai, o narrador? Ele vai dizer, é o círculo eterno sem começo nem fim. Um dia Gisela me diria qual era o escolhido para casar com ela, Fernando convidaria para jantar conosco, exatamente como a mãe dela fizera comigo, ou seja, esse círculo eterno, a coisa cíclica, né? Depois, como o passar do tempo, a metamorfose na maquinazinha social azeitada pelo hábito de rir sem vontade, de chorar sem vontade, de falar sem vontade, de fazer amor sem vontade. Olha que crítica pesada que ele fazendo, né? Que o tempo passa, os 12 anos vão passando, e aí aquela coisa toda do desgaste natural até fazer amor sem vontade, né? E aí, o que vai acontecer? Vai fazer do homem um ser adaptável, como vai dizer no texto, um ser apoltronado. E aí, quando o homem vai ver no que se transformou, já é tarde demais, já está velho. Tarde demais, como ele diz, né? Para sair porta afora. E aí a Fernanda, no tempo presente, fala para o marido, ó, o Cris ontem passou lá na loja, disse ela. Telefonou, você não estava. Parecia preocupado, não concordou com sua compra de tratores. E aí o marido estoura, diz assim, e o que aquele filho de uma cadela entende de trator? E aí ele se estoura, né, fala até palavrão, filho de uma cadela ali. E aí a Fernanda censura o marido. Pô, o que é isso? Falando palavrão e tal, e ele pede desculpa. E automaticamente o Manuel pensa exatamente na vida dele. Como é que ele foi parar em venda de tratores e tudo mais, né? Como é que ele foi ter essa profissão? E aí ele diz, começa a se lembrar que ele estava conversando com o pai da Fernanda, o sogro. E eu entendo, penso no senador, no pai da Fernanda. Quanto tempo levei para entender aquele seu sorriso? Quanto tempo? Estávamos os dois frente a frente, meu futuro sogro e eu. E aí ele vai dizer que o sogro tinha esse olhar duplo, igual ao da Fernanda. E aí o sogro chega, diz, olha, eu concordo com o casamento, já que a minha filha te ama. E aí pergunta, né, para o Manuel o que ele gostaria de fazer, em que ele gostaria de trabalhar. E aí o que vai dizer o pai? Diz assim, ó, sei que o senhor, Manuel, é jornalista, mas está visto que depois do casamento com a minha filha, vai ter que se ocupar com outra coisa. A Fernanda vai querer ter o mesmo nível de vida que tem agora. E tu, como jornalista, não vai dar. Até o sogro diz, olha, eu larguei a política, estou muito bem com o meu negócio e eu te convido, Manuel, para ser o meu sócio. E que negócio é esse? Né? Um negócio de máquinas agrícolas. E aí o narrador tenta até argumentar, mas eu não sei nada sobre máquinas, né? E ele vai dizer, entre para a firma, meu jovem, entre para a firma e vai entender
rapidamente. E aí o Manuel diz que não gosta de máquinas agrícolas, nada a ver com ele e tudo mais, né? Saindo do campo mais das letras para ir para vender máquinas. Só que o sogro vai dizer, não, não te preocupa, com o tempo tu vai gostar. Questão de tempo, tive então uma vontade absurda de me levantar e ir embora, sumir para sempre, sumir desse mundo aí. Só que a música, o conhaque, o pai e a filha, tudo era da melhor qualidade. Mas gente para ser vista e admirada do lado de fora, através da vidraça, ou, como ele disse no começo, como um postal, certo? Como um postal. Bom, aí no tempo presente, a Fernanda pergunta para o marido, né, se ele quer ouvir música, daí ele diz que não quer. Enquanto isso, a Fernanda volta a ler. E ele olha para ele e diz, que quadro! Se tivesse um grande cão sentado aos pés dela, um cão São Bernardo, por exemplo, então a cena ficaria perfeita. E aí, claro, vem de novo, né, a cena do postal, ele imaginando, né, a ideia de que tudo aquilo que ele está tendo ali com a esposa e tudo mais, só é bom de se observar, observar meio de longe, assim, mas não de viver como ele está vivendo. E aí ele coloca a mulher, tipo, dentro desse postal mentalmente. E ele diz, guarda o postal no bolso. Fernanda ficou impressa num postal, pronto, posso sair de cabeça descoberta e sem direção. Ou seja, a partir de agora, ele acha que ele guardou a mulher, digamos, metaforicamente no bolso, então ele está livre agora, ele não precisa perguntar para ela para onde é que vai, se vamos para cá, vamos... ele está livre. Então no imaginário dele, quando ele guarda a esposa no postal, ele pode sair de casa sem dizer que horas vai voltar, não precisou ter amantes para terminar e ter liberdade, não precisou morrer, não precisou acontecer nada de desagradável, de chocante, de repente tudo se imobilizou. Para sempre, a Fernanda virou um postal. E aí diz que ele pode levar esse postal sempre com ele, porque postal não faz perguntas. E aí ele pensa, né, no imaginário dele, está se dirigindo até um cais. Já vislumbra o navio em meio da cerração e a água mansa batendo no casco. E o cheiro de mar, o apito, o âncora, a liberdade, a escada para subir. Então no pensamento dele, com a mulher dentro do postal, ele pode ir para qualquer lugar. E para onde é que ele vai? Vai para o cais. E ele pensa, para onde é que eu vou? Vai para Sumatra, vai para Hong Kong, o navio avança e um claro mar de estrelas vai se abrindo em minha frente. Então reparem aqui, né? Ele está pensando nessa grande liberdade dele, porque a mulher metaforicamente virou agora para ele o quê? Dentro de um postal. E aí ele vê que tem do lado dele senta um companheiro de viagem mentalmente, né? Ele não consegue distinguir quem é. Tira o postal do bolso. E aí ele diz para esse colega, esta aqui era a minha mulher, esta aqui era a minha casa. O homem aproxima a brasa do cigarro da mancha azul e rosada que é Fernanda. E aí ele pergunta, ela morreu? Pergunta ele. Não, diz Manuel, não morreu, só que uma noite ela virou este cartão. Tinha ainda uma menininha, um cachorro, um piano, tinha muitas coisas mais. Viraram este cartão. Reparem de novo aqui, né, a ideia de que alguém que parece que fica sozinho vai ficar bem melhor. Como no conto Verde Lagarto Amarelo, com o Rodolfo, que projeta inclusive a morte mentalmente, né, enfim, do irmão Eduardo para ele ficar melhor, e também a Luziana no conto Apenas um Saxofone. Então, sozinho parece que fica melhor. O que vai acontecer? O Manuel guarda então o postal no bolso, ele está feliz agora, porque a mulher está dentro de um postal, canta a liberdade dele, digamos assim, e ele vai gritar assim, prisioneiros dos cartões postais de todo mundo, venham ouvir comigo a música do vento, nada tão livre, e ele fala a palavra livre, né, a liberdade, como o vento do mar. Mas qual é o detalhe? Não vai durar muito esse pensamento aí do Manuel, porque esse pensamento é quebrado exatamente pelas palavras da Fernanda. Ela diz o seguinte, será que você não pode fechar a janela? Pede Fernanda. Esfriou, já começou o inverno. Abro os olhos, saio, digamos, da fantasia e eu estou dentro também do postal. Ou seja, ele abre os olhos e vê que continua tudo na mesma. Há, por parte dele, um escapismo, uma fuga através dessa imaginação, mas que não dura muito. Já estou perdido, diz ele, né? Através do vidro, as estrelas me parecem incrivelmente distantes. Antes parecia tão perto, agora tão distantes. Fecho a cortina. E assim encerra o conto, né? Ou seja, o Manuel não consegue lidar com a simulação de perfeição desse mundo em que ele vive.
em que tudo parece ser meio artificial. E reparem que ele tem tudo, mas essa felicidade dele aqui, né, no meio das aparências e tudo mais, traz infelicidade. Ele está preso, digamos, quase como se fosse numa gaiola, mas uma gaiola de ouro, né? E ele quer se reconhecer fora dessa gaiola de ouro, que é a vida dele junto com a Fernanda, certo?